Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. É segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. São 11h02 no Rio de Janeiro hoje, minha gente. Olhou, comprou, você assim. Tem gente que compra por impulso. E nós vamos estar tratando sobre um assunto que são as emoções que nos regem quando nós vamos comprar alguma coisa. Há pessoas que são absolutamente emocionais. É pura emoção, não tem razão nenhuma. Não precisa, não necessita daquele produto, não tem como pagar. São situações absolutamente que todos nós sabemos como é que elas funcionam e muita gente olhou, comprou e aí, minha gente, a coisa fica complicada. O médico que enfaixou a perna sobre a roupa e tênis da paciente, incompetência ou descaso? Quero ouvir a sua opinião e também suas histórias. Muita gente tem histórias relacionadas a esse assunto, foi maltratado, não apenas na área médica, mas quem sabe numa outra área profissional, e você tem aí o seu depoimento e a sua história para compartilhar com a gente também no nosso Debate 93. Você vai ouvir aqui a opinião dos nossos debatedores sobre todo esse processo que envolve o impeachment, que tem hoje, amanhã, provavelmente esses 2-3 próximos dias, como dias chaves nesse assunto, e os nossos debatedores trarão aqui as suas opiniões absolutamente livres, como sempre, sobre esse tema no nosso programa de hoje. O ouvinte pergunta: estou errado em exigir um certo limite nas amizades do meu marido, já que ele é casado e as amigas dele são solteiras? É correto uma amizade íntima entre o homem casado e uma mulher que não é a sua esposa? Estou sendo ciumenta e não querer que meu marido tenha amizade com mulheres? Como devem se comportar o homem e a mulher que já são casados? Quero a sua opinião e a sua participação. Esse é o Debate 93. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. A pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha Mendonça, cantora da MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Tá um pouquinho rouquinha, mas com essa voz possante e abençoada, a Leinha é sempre uma bênção em nosso meio. Leinha, bom dia, seja bem-vinda. Sobre esse tema, sua abordagem, seu ponto de vista. Bom dia para todos os debatedores. Muito bom. Para você, J.R. Desculpa, essa voz me deu uma faringite horrível. Não consigo falar, mas eu preciso expor minha opinião. Baseado na frase: é correto uma amizade íntima entre um homem casado e uma mulher que não é a sua esposa? Eu digo que não. Realmente é desagradável uma situação como essa. Mas a amizade é uma coisa tão preciosa que não tem estado civil. Se é casado, se é solteiro, se é viúvo, né? Se é divorciado. Contanto que seja uma amizade comum aos dois, ao casal. Agora, quando uma pessoa, ela não tem um caráter definido, não importa se a amizade é com casado, com solteiro, ele vai se extravasar. Na amizade tem limites, assim como tem limites em todas as coisas. Muito bem, Leinha Mendonça com a gente no nosso Debate 93. Eu vou tomar um chazinho bom aqui e com certeza daqui a pouquinho vai estar ótima
Pastor Luciano Rezes, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom, acho que a Leia foi muito correta e muito feliz naquilo que ela já definiu, até mesmo como mulher e esposa que é. Eu fiz essa pergunta para minha esposa antes, ela tá assistindo e ouvindo, antes de sair de casa, e ela falou exatamente a mesma coisa que a Leia falou. Mas, como pastor e marido, eu quero falar do que a Bíblia diz, como a gente deve proceder, antes de dar até o meu ponto pessoal nisso. A Bíblia diz, sobretudo em Efésios, capítulo 6, versos 22 ao 30, mas versando mais sobre o 28 e o 29, ele diz que o marido, ele deve amar, cuidar da sua esposa como a si mesmo. Então ele deve ter um relacionamento com qualquer outro tipo de pessoa no mesmo nível que ele espera que a esposa dele tenha. Então esse tratamento de família que Efésios 6 está tratando, está comentando, ele fala do dever da esposa, do dever do marido, do dever dos pais em relação aos filhos. Ele diz que esse tratamento, ele deve ser como um relacionamento de Cristo com a igreja. Como assim Cristo se entregou pela igreja, a mulher tem que se entregar pelo marido. Como Cristo ama a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa e zelar por ela. Então, o relacionamento entre um homem e uma mulher fora do casamento, no que diz respeito à amizade, ele deve passar por esse crivo, JR. Ele deve passar pelo crivo da palavra de Deus em primeiro lugar. Porque eu sou marido, eu gostaria que a minha esposa tivesse certos limites, ou tivesse sem limites em relação a alguma amizade. É assim que eu devo proceder. A gente precisa ter cuidado naquilo que a gente quer que as pessoas tenham tolerância conosco quando a gente mesmo não tem com o outro. Então, a princípio, eu quero deixar essa fala para que a gente possa discorrer mais tarde. Muito bem, doutor Luiz Fernando Gevaera, advogado, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Tendo ouvido a pastora Leinha Mendonça, o pastor Luciano Rezes, o senhor concorda com eles, doutor Gevaera? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, essa imensa família 93, um prazer estar aqui novamente e concordo com ambos e com destaque ainda para o equilíbrio da pastora Leia, com quem eu concordo, e o pastor Luciano também. Mas eu queria acrescentar algumas coisas. Eu mesmo, anteriormente, eu achava super normal, natural, porque eu estava baseado na minha própria conduta. Eu achava que, como eu não estava fazendo nada, não tinha problema nenhum eu ter uma amiga solteira ou eu ter uma amiga mais próxima, mesmo que fosse casada, etc. Mas depois eu comecei a refletir e hoje eu mudei de posição. Eu acho que é inconveniente mesmo, eu acho que representa socialmente um certo desrespeito com a tua esposa. Se você quer ser preservado, como o pastor Luciano falou, é importante que você dê o exemplo. E eu acho também o seguinte, que na família, e eu tenho bastante experiência nisso pelo meu trabalho profissional, vale muito a atitude que o homem tem. O homem é o chefe da família mesmo e ele tem que dar o norte da conduta da família. Se ele tem uma conduta que é muito liberal, ele está de alguma maneira permitindo que a mulher também seja liberal e isso começa uma confusão que pode terminar mal. Então, eu acho que cabe ao homem ter uma conduta correta e não combina com um homem casado. E eu queria só citar um exemplo que eu achei muito bom. Num programa de televisão que eu vi outro dia, aquele jogador Oscar, aquele jogador de basquete que é um ídolo nacional, um homem muito sério, que se declara permanentemente apaixonado pela esposa, e é mesmo, teve um câncer de cérebro com problemas, etc. Foi cuidado e se abrigou na família, graças a Deus se recuperou, hoje está curado. E no programa ele tinha apareceu um filme em que ele dançava com a mulher, com a esposa dele, de uma determinada maneira. E alguém que estava participando ali da apresentação do programa disse para ele: Oscar, dança comigo. Era uma moça. Dança comigo como você dançou como eu vi no vídeo ali. E ele disse na cara dela, no ar, o seguinte: não, aquilo eu só faço com a minha mulher. Deu um chega pra lá na moça, que estava oferecida demais aqui entre nós, e que ele fez muito bem. Aqui entre nós. Fez muito bem. Muito bem, pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, bom dia, bem-vindo, pastor. O que pensa o senhor sobre esse assunto?
Amigos debatedores e ouvintes, eu tentei fazer uma exegese da mensagem da leitora. Eu diria que se ela tivesse escrito é correto um homem casado ter uma amizade muito íntima com uma mulher, talvez ela estivesse preocupada com alguma mulher que teve uma atitude inconveniente. E eu já tive que frear amizades com mulheres que tiveram uma atitude inconveniente, não por ser um homem... não por ser pastor, mas por ser casado e, sobretudo, cristão, né? Se uma mulher se confunde no relacionamento com um homem casado, essa amizade não pode prosperar. Mas ela falou, se um homem casado pode ter amizade com mulheres, e aí me parece que isso entra mais no campo da possessividade. É claro, assim, eu acho que, a princípio, quando você é casado, as amizades têm que ser dos dois, né? Mas tem sempre um amigo que você gosta mais, ou uma amiga e a sua mulher gosta mais disso, a gente tem que negociar o casal. Me parece que a questão dessa ouvinte seja mais de marcar território, ela se sente insegura no relacionamento do marido dela com outras mulheres. Isso vale para outro caso também, tem homem que se sente inseguro no relacionamento da esposa com outros homens, mas a gente vive numa sociedade em que os homens e a mulher trabalham, estabelecem redes de relacionamentos no próprio ministério da igreja. Você tem várias redes sociais que funcionam para fazer networking, você depende desse networking para trabalhar, e assim, você querer impor esses limites, por exemplo, às vezes você não passa situação de trabalho, é casada, tem que almoçar com uma pessoa de outro sexo, uma questão da conduta profissional, você é representante, advogado, vendedor, isso faz parte. Antigamente, um homem não pode ficar sozinho com uma mulher que não é a esposa dele num quarto. Aí você tem uma reunião com uma mulher que é tua chefe ou que é tua subordinada numa sala da empresa. Como é que você vai fazer isso? Não, eu não posso ficar sozinha contigo, chama alguém. Não existe mais isso. Quer dizer, a gente tem que entrar nesse século XXI de cabeça. Se uma amizade fica inconveniente, você tem que botar freio. Às vezes a mulher percebe uma malícia que o homem não percebeu e vice-versa. O casal tem que ter essa liberdade. Mas no caso específico dessa ouvinte, ela está incomodada que o marido dela se relacione com outras mulheres. E isso é muito complicado. Eu acho que, pelo que eu li da mensagem, me parece que nesse caso, o problema vem de uma insegurança dela. E eu acho que aí ela precisa tratar essa insegurança. E se fosse um homem, eu diria a mesma coisa. Eu não admito que a minha mulher almoce contra o homem. A mulher do cara é representante comercial. São 11h13 agora aqui no Rio. A nossa ouvinte, ao escrever, ela destaca o fato de serem amigas solteiras, né? Ela grifa isso aqui no texto, isso salta aqui aos nossos olhos, essa perspectiva dela. Ela faz uma referência também à amizade íntima. Sabe-se lá o que é uma amizade íntima, né? Porque intimidade é alguma coisa que você abre para poucos, e alguns podem entender a intimidade até com um aspecto físico, mas provavelmente não é isso, senão ela não estaria com tanta dúvida, né? Estaria com afirmativas, né? Não é isso, Leinha? É verdade. Ela traz uma perspectiva até de coisas que ele fala com elas que não fala com ela. Coisas do dia a dia que eventualmente se relacionam. E até existe um outro ponto, é que algumas amizades podem ser anteriores a ela. E aí, Leinha, vamos entrar nesse ponto, porque se existem amizades anteriores à esposa, são amigas, estou dando exemplo, sei lá o que é o caso aqui, pode acontecer, amigas de longa data, entendeu? E agora ela diz, peraí, você não pode continuar conversando com elas como você conversava antigamente. E aí? Eu pensei nisso também. Tá dando pra me entender? Muito bem. Eu pensei nisso também. Existem amizades que são anteriores ao casamento. Agora, eu acho que é nobre, é bonito o pastor, o marido apresentar à esposa essa amizade. É muito desagradável. O telefone toca e é uma mulher do outro lado. Eu quero falar com fulano. E ela não se apresenta, ela não diz do que quer falar. E o marido vai atender e a esposa nem sabe o que eles estão conversando. Isso é antiético, isso é feio. Tem muitas mulheres que entram no gabinete e falam sobre isso comigo, desabafam essa intimidade nas ligações telefônicas com outras mulheres, e elas não sabem quem são, do que se trata. Então, pode ser uma insegurança dela, mas eu vejo mais aqui como uma falta de ética desse marido.
de limite, né? Que por mais que ele tenha uma amizade anterior, essa amizade precisa ser comum ao casal. Então, deixa eu ver se eu entendi. É uma questão de transparência da parte dele, a ética aí, mas aplicada aí a transparência para dizer, olha, eu estou conversando aqui com a fulana de tal. Mas é lógico. É isso, assim, lógico. É isso. Se tivesse isso, bastaria, ou você acha que a mulher diz assim, que você está falando o que com ela? Não, eu acho que, como disse o pastor Rafael, existem assuntos de trabalho, existem assuntos que não competem a mim, não sei do que se trata, né? Não sei tratar sobre aquele assunto. Agora, eu acho que a pessoa saber com quem está falando, sobre o que está falando, não precisa entrar no detalhe. Mas eu acho que são detalhes, sim, os que fazem parte de um relacionamento. E aí? Eu acho que a gente tem hoje na mesa uma pérola preciosa chamada Léa Mendonça. Por ser esposa, por ser uma mulher conhecida, desculpe a expressão, mas de mídia, né? Não estou dizendo que Léa é uma mulher que vive disso, mas é uma mulher nesse sentido que roda por todos os lugares, que entra em todos os lugares, que viaja dentro e fora do país a serviço do Rei Jesus e traz uma palavra que, ao meu ver, é muito centrada na coerência, sobretudo na palavra de Deus. Então eu acho que a gente tem uma pérola preciosa hoje de uma esposa na mesa. Eu concordo com tudo que a Léa está falando, sem tirar nem um ponto nem vírgula. Ainda acrescento sobre 1 Coríntios 7:3, que o marido tem que pagar a mulher o que é devido, assim como a mulher pagar ao marido o que é devido. Obviamente que no trato do relacionamento eu tenho reuniões, sobretudo esses dias eu tenho tido reuniões com uma mulher que é representante de uma determinada marca, e isso não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, como pastores, nós estamos à vontade, Dr. Gevaé, que lida com isso o tempo inteiro, como advogado que eu não dou gabinete para a mulher sozinho. Quem dá gabinete para a mulher lá na igreja é a minha esposa. Quando, por algum problema sério, porque eu sou o pastor presidente, titular da igreja, eu preciso intervir, então minha esposa senta do meu lado para eu atender uma irmã. Eu não posso atender uma irmã sozinho, como homem, e esse é um conselho que eu recebi do meu pai quando nem crente era. Meu pai era diretor, já falei isso aqui várias vezes, não custa nada lembrar, era diretor de uma grande escola de samba aí, e acabou, graças a Deus, morreu com Jesus, partiu com Jesus, que foi maravilhoso, mas eu aprendi isso com meu pai, não aprendi isso nem com a Bíblia. Eu já vinha antes de ser crente com isso na minha bagagem. Meu pai falou, você precisa fazer aquilo que você quer receber. Você precisa se dar o respeito para que você receba o respeito, e já tratava comigo desses assuntos, sobre permanecer em ambientes, em casas com mulheres sozinhas, e olha que meu pai era de uma vertente completamente diferente. E quando eu me converti e vim para a Bíblia, eu não entro em casa com mulher sozinha. Faz muito bem. E olha que isso faz parte do nosso ofício. É verdade. Socorrer o tempo inteiro, você não sabe o que te espera numa casa. Mas se eu entro numa casa, a irmã tá sozinha, irmã, calma aí, eu saio, eu ligo, peço uma outra irmã para vir ou marco um outro horário. Por quê? A gente precisa fugir da aparência do mal. Eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa, assim como eu quero que ela tenha comigo. E aí a gente está falando de casamento, não estou falando de igreja. A gente precisa ter um relacionamento. Eu não posso andar sozinho com mulheres solteiras, por quê? Eu não vou fazer nada. Eu sei que eu vou fazer, tudo certo. Mas o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar, por exemplo, se eu estou na minha moto dando carona para uma irmãzinha da igreja? Dá licença, pastor. Você entendeu? Então, eu preciso proteger minha família. Eu preciso proteger meu casamento, e em fazendo, eu me protejo. Em fazendo, eu cumpro com a palavra de Deus e estabeleço um casamento sadio, segundo a vontade de Deus. Concordam, queridos? Eu acho que a Léa quer falar. Mas pode falar. Eu acho que ainda tem um acréscimo. Na média, homem é muito mais ingênuo que mulher. Mulher é muito maliciosa. É verdade. Muito maliciosa. E ela sabe se posicionar de uma maneira que muitas vezes a gente nem vê, nem nota, mas mulher entende mulher. Longe. Então, é longe. Saca longe. Doutor Gevaé, lá na minha igreja, eu sou pastora, mas o meu marido é o pastor presidente. Só que gabinete, ele faz com o homem, e eu faço com as mulheres. É uma boa política, sim. E nós dois fazemos com os casais. Desde o dia que uma senhorinha de 78 anos
entrou no gabinete para fazer gabinete com meu marido. E quando saiu de lá, disse assim: seu marido parece um pudim. E eu falei assim: meu Deus, o que ela quer dizer? Que meu marido parece um pudim. É que ela quer comer ele ou que ele é mole demais? Olha, eu vi malícia naquela velhinha. Eu vi malícia e de lá pra cá não é só questão de ser solteira, de ser casada, de ser viúva. A questão é, a gente tem que ter prudência. Tirando aqui um pouco do gabinete pastoral, levando para a comunidade, né? Para o povo que está nos acompanhando agora, para a experiência de cada um aqui no trabalho, na escola. São vários aqui os WhatsApps dos nossos ouvintes, já li aqui alguns deles, alguns dizendo, ó, se a mulher enganou o cão, você imagina o que ela pode enganar. Diz aqui um ouvinte, né? Outro ouvinte diz que é líder de jovens, ele casado, líder de jovens ao lado de uma jovem solteira, e a mulher dele está incomodada. Realmente, bom, conforme as atividades, né? Porque se for uma atividade comunitária, coletiva, não, perfeitamente. Tem que lidar. Pois é, aí vão lidar um pouquinho, pastor, com essa esfera da questão do relacionamento, que ele acaba sendo uma questão profissional, né? Mas até nesse ambiente profissional, diz aqui um ouvinte, que começou a trabalhar junto, no começo era muito respeito, até que começaram a falar sobre coisas que não eram profissionais. Isso. Então, como é que essa passagem aí, como é que quebra isso? Porque tá lá, olha, trabalho, estão vendendo, comprando, preço das ações, a Dilma caiu, não caiu, levantou, tá de pé, aí tá não sei o que, papapá, você tá com a roupa linda, bonita, você parece um pudim, e não sei o que lá, essa aí também não entendi nada do pudim. Enfim, não, pastor Rafael, e aí? Essa passagem, entendeu, pastor? O problema, assim, não dá para vigiar uma pessoa que quer trair. Tá certo? Não dá. Uma pessoa. Eu acho que, assim, para resumir de maneira bem grosseira, a traição acontece ou porque a pessoa tem problema de caráter, ela é propensa a trair, ou porque ela está infeliz na relação e não segurou a onda, ou por um momento de fraqueza. E aí a gente tem que examinar isso aí. A pessoa que tem problema de caráter, que é propensa a trair, ela vai arrumar um jeito. Não adianta cercar. E a pergunta que você tem que fazer é se você quer continuar vivendo com ela. Você está infeliz no relacionamento, tem que corrigir o relacionamento. Quanto tempo dura um relacionamento infeliz hoje em dia? A igreja não segura mais casamento, não. Né? E deslize ninguém pode segurar, você pode vigiar. Mas vamos lá. A gente não pode impedir, se privar de ter relacionamento hoje com pessoas do sexo oposto. A gente pode botar freio, botar limite. E desculpa, hoje em dia o pior é que a traição nem sempre acontece com uma pessoa do sexo oposto. Isso que é o mais difícil hoje em dia. Meu Deus. Então, assim, tem que botar limite. Eu tô falando de uma coisa prática. Eu sou pastor, eu acompanho a vida das pessoas, tá certo? A gente tem que botar limite. O que o JR falou. Você não pode se privar de se relacionar no ambiente profissional com gente do sexo oposto. Pode botar limite. Quando a conversa começa a mudar, para. Vamos dar um rumo dessa conversa. Eu não quero esse nível de intimidade. Encostou em você? Tira a mão. Não te dou essa liberdade. Eu acho que antigamente o homem não podia ser grosseiro. Hoje eu acho que ele deve. Ele é obrigado. É obrigado, tá? Verdade. Não estou gostando do rumo dessa conversa. Ou ela, né? Ou ela, dizer pro homem. Mas às vezes o homem tem vergonha, ele se sente como um homem não pode, deve. Sobretudo se você é um homem cristão e casado. Ele tem medo muitas vezes de ser tido como afeminado, né? Isso. Tu é boiola, né? Essa é a palavra. Boiola. Essa é a palavra. Gosto de mulher, eu gosto, mas não assim. Então, esse freio freio que muitas vezes a pessoa não sabe como colocar. Se ela não me respeita, eu tenho que fazer ela me respeitar. Mas isso é uma coisa difícil. Graças a Deus, graças a Deus tenho amigos verdadeiros, mas são poucos. Eu não me engano. Entre esses poucos amigos verdadeiros, são mulheres. Até pela minha idade, a maioria é casada. Mas eu acho que chega uma hora que a amizade é tão amizade que vira irmão. Eu acho que nem tem clima para outra coisa. Se é amigo de verdade, chega uma hora que o nível de amizade é tão... Verdade. Assim, todas as mulheres do mundo, menos as melhores amigas, porque é estranho, né? Vira parente, vira irmãozinho e tal. A questão não é essa. A pessoa tem que saber impor limite. Agora, é porque eu já vivi um relacionamento de namoro com uma pessoa muito ciumenta e foi muito difícil, porque você vive um pesadelo. Se alguém te olha, a culpa é tua.
E eu vejo a situação do homem que tem uma mulher muito possessiva e da mulher que tem um homem muito possessivo. Ela vira numa neurose. Se um vizinho sorri, o marido acha que ela tá traindo, cria uma confusão. Então, assim, a gente tem que confiar no outro e botar limite. São 11h25. Jevaera, uma de nossas ouvintes, diz: mulheres são mais maliciosas que homens. Que posição machista. Estou achando desrespeitosa a forma como vocês estão tratando as mulheres. Você que falou, não é nada desrespeitoso, não. É o seguinte, não sou eu que digo, são os geneticistas, os médicos que dizem que a mulher amadurece muito mais rapidamente que o homem. Uma pré-adolescente é capaz de engravidar e um homem com 13 anos, 14 anos é nada, é uma criança. Na idade adulta, um homem como eu, com quase 70 anos, é diferente de uma mulher com 70 anos que é muito mais sábia. E eu estava fazendo, era um elogio às mulheres. Eu acho que, não na malícia no sentido negativo, porque a mulher é mais preparada, é mais forte, resiste mais à dor. É a palavra antenada. Exatamente. Mas se ela se sentiu ofendida, peço desculpas aqui. Muito bem. Aqui uma de nossos ouvintes, JR, às vezes as irmãs da igreja postam fotos no Facebook e até dá vontade de curtir, sabe? Mas eu prefiro não curtir para evitar a confusão. Diz aqui, ouvinte. Você curtiu ali, né? Foi bom? Curtiu? Olha aqui, mas como tem gente, olha aqui, o problema, JR, é quando o homem ou a mulher começam a se queixar de seu cônjuge com as amizades. Olha aí. Tem sempre alguém disposto a oferecer aquilo que a pessoa diz não ter no seu relacionamento. Daí tem que vigiar, diz aqui. É isso, Leinha? Tá certo aqui, ouvinte? Se uma pessoa, ela está insegura, está deprimida, né? Não está acostumada a ouvir elogios, uma terceira pessoa, quando chega e vai dar aqueles elogios todos, duvido que quem está ouvindo vai dizer: chega para lá, para, não vai falar. Isso alimenta o ego, isso alimenta os ouvidos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas estão fragilizadas emocionalmente. Os casamentos, acabou de brigar com a esposa, aí vai trabalhar. Aí tem uma sirigaitinha lá que fala assim: nossa, você está tão bonito hoje. Nossa, você está tão lindo hoje. Aí você fala assim: ó, é mesmo? Puxa, eu coloquei a roupa mais simples, né? Que é mais elogio. Todo ser humano gosta. Aqui o ouvinte dizendo o seguinte: JR, um presbítero da minha igreja foi na casa de uma irmã fazer uma oração por ela. E acabou caindo com ela, ainda teve um filho fora do casamento. Isso que foi oração. Teve um filho com ela, isso é gravíssimo. A pessoa quando chega numa posição dessa, eventualmente isso tá uma coisa premeditada, porque ninguém vai orar, isso é grave. Isso, não começou. A mulher foi lá orar e saiu grávida de lá, pastor Luciano. Eu queria puxar o fio da meada do que a pastora Leia falou, e eu quero tirar essa questão de ser o homem ou ser a mulher. A pessoa é constantemente criticada em casa, não se sente reconhecida, não se sente amada, não se sente acolhida, ou tem alguma coisa no relacionamento que a incomoda profundamente, o seu cônjuge não ouve, não atende. Uma coisa que, por exemplo, às vezes tem uma coisa, eu vou falar até que a gente ouve muito dos homens, às vezes está frustrado na área sexual, por exemplo, e depois de muito tempo não encontra respaldo. Se ela não é ouvida em casa, ela vai reclamar em outro lugar. Então, assim, aquela questão dos motivos da traição ser a infelicidade, então, assim, por que ele ou ela está precisando se queixar com uma pessoa que não é o marido ou a esposa? Porque provavelmente não se sente ouvido em casa. Então tem que tratar o relacionamento. O lugar de conversar sem medo de ser julgado deveria ser a família, mas muitas vezes é o contrário. Mas parece do jeito que o senhor fala que se tiver um problema em casa é uma justificativa para ter alguma coisa fora. Explicar e justificar são coisas diferentes. Claro, com certeza, pastor. Então, assim, por exemplo, eu tenho por mim que a fidelidade é uma questão de caráter, de princípios. Se em último caso, divorcia e procura outro relacionamento, não adultera. Mas assim, eu estou falando do que na prática acontece. Eu vi muitos casos em que o marido, mais que a mulher, vinha infeliz no casamento há muito tempo, até que arrumou um relacionamento e saiu e falou: não me procura porque eu não quero voltar. Então, assim, acontece também com mulheres, cansado, chega, não quero mais. Aí o pastor procura a pastora: eu não quero.
A intervenção, pastor, é para exatamente trazer à luz que não pode se justificar. Isso aí. Um problema dentro de casa, tem um problema com a esposa, um problema com o esposo. Então, para justificar, a pessoa arruma coisa fora. Quer dizer, não há justificativa. De alguma forma, pode até fazer parte aí da história. Foi assim, depois foi assim. Mas não se pode tomar um episódio como esse como justificativa, sob hipótese alguma. E é exatamente o que o senhor acabou de dizer. Eu tenho uma preocupação. Eu procuro mais resolver o problema do que encontrar culpados, tá certo? Realmente é o meu enfoque. Então, assim, para evitar que o casamento chegue nesse ponto, se o teu cônjuge está infeliz, vocês têm que conversar. Se você está infeliz, você tem que conversar. Se tem que desabafar fora, é porque não está havendo diálogo no casamento. O casamento era para ser uma coisa boa, mas às vezes se torna um foco pastor, de frustração. Tem que tratar Tem que tratar o relacionamento. Eu não estou justificando adultério, estou dizendo o seguinte: se teu marido ou tua esposa precisa desabafar com alguém que não é você, tem alguma coisa errada com o teu casamento. Então, pastor, é uma vertente, né? Concordo com o que você está dizendo e estou entendendo claramente, assim como o JR fez a intervenção, para que quem está ouvindo lá falar, o pastor disse, então eu entendi claramente. Só que é o seguinte, a gente não pode ser também aqui ingênuo de achar que todas as casas têm conversa porque não tem. Todos os relacionamentos têm conversa porque não tem. E não é porque não tem a conversa, eu concordo contigo em gênero, número e grau, não estou aqui criticando nada, mas não é porque se tem a conversa que eu tenho o direito de... Entendeu? Eu preciso ser homem, ou mulher, no caso, de tentar resolver as coisas. Eu também não posso simplesmente pôr um fim no casamento porque não tem um diálogo ou porque alguma coisa está faltando. Eu preciso de todas as formas tentar resolver isso. Porque a gente também tem que ter cuidado, porque senão a gente está dando margem para uma outra coisa que nem assunto de debate. E aí pode gerar um problemão ainda maior. Eu acho que a pessoa deve fidelidade ao seu cônjuge acima de tudo e acima de qualquer coisa. Parece-me absolutamente claro que qualquer tipo de amizade deve ser cercada de cuidados especiais a fim de se evitar que uma amizade profissional se transforme naquilo que é apresentado aqui como amizade íntima e que muitas vezes exclui o cônjuge dessa história. Mas vamos lembrar dos solteiros que não são casados, portanto, e ainda assim precisam ter cuidados especiais com o mesmo tipo de amizade a fim de que não sejam levados de alguma forma a agirem de maneira contrária ao que ensina a palavra de Deus. Então, não se trata apenas de uma questão do ministério que envolva a igreja, também não se trata apenas de casados, mas também de todos, solteiros ou não, para que tenham cuidado a fim de que essas amizades não prejudiquem a sua vida ou a vida do seu amigo ou da sua amiga. São 11h33 no Rio. Neste fim de semana, um site que fala sobre finanças pessoais publicou uma matéria sobre como o nosso cérebro pode nos enganar quando o assunto é dinheiro. O texto aponta que nas compras e vendas tão comuns do dia a dia, sempre está envolvida a emoção, tanto do comprador como do vendedor. Raiva, empatia, emoção, comodidade, tristeza, ganância, remorso, medo, tudo isso está em jogo quando você compra ou vende alguma coisa, mesmo que você não perceba, aponta a matéria. Você já se arrependeu da compra de um produto porque comprou na emoção? Já aconteceu de você pagar mais caro por um produto de pior qualidade só porque alguém lhe disse que era bom? Como é a sua relação com dinheiro? Você é econômico ou você é gastão? Qual a orientação bíblica sobre dinheiro, compras compulsivas e economia? Eu pergunto a você, ouvinte amado, que participa conosco também pelo nosso WhatsApp, 968038319. Também ouvimos aqui os nossos debatedores inicialmente. Olha, o que acontece dentro de nós tem mais impacto sobre as nossas emoções do que o que vem de fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa emoção quando a gente sair para comprar. Quando a gente está com muita fome e vai fazer compra, a gente enche um carrinho de coisas que você não vai conseguir nem comer. Às vezes você vai e compra uma roupa que você está deprimida e você acaba comprando uma roupa que você nunca vai usar. Isso já aconteceu comigo. Comprar sapatos quando eu estava um pouquinho triste e depois nem usar
não ter condição de usar. Fazer compra quando eu estou um pouquinho com muita fome, encher o carrinho e estragar a comida. Então, o que acontece dentro da gente tem um impacto muito grande sobre as nossas emoções. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado. O relacionamento, desculpe, doutor Gevair, o relacionamento comercial, né, de compra e venda, ele passa sempre pela emoção. Não há como fugir disso. A pessoa precisa lidar com isso. Como a Leia acabou de falar, eu ia citar nesse assunto, muitas mulheres, não só mulheres, homens também, eles vão para o shopping para tentar saciar sua frustração com alguma coisa da moda, com algum objeto de desejo, até mesmo com o carro, com uma moto, depende da posse de quem tá comprando ou vendendo. Então, assim, sempre vai passar pelo crivo da emoção. O que a pessoa precisa é aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com as vitórias, com as perdas, com as frustrações, com as coisas boas que chegam, porque tudo isso mexe com o nosso poderio de compra. Tudo isso mexe com o nosso emocional, sobretudo dentro de um lugar que a gente quer estar. Então, nesse sentido, a gente precisa aprender a se policiar. Bom, eu acho que a gente está vivendo tempos, JR, amigos debatedores e ouvintes, tempos diferentes. Você é muito avaliado pelo que você tem, pelo que você pode. Você, não importa você ter um telefone celular, você tem que ter o iPhone 18, sim, lá sei eu, com XPT, que brilha no escuro, que tem uma caixinha que seja de couro da pata esquerda do jacaré, que é criado na Flórida, né? Porque lá os jacarés são diferentes. Então, eu acho que este consumo e essa visibilidade que todo mundo procura com as compras, também muito bem explorado pela indústria da publicidade, do marketing ativo, onde os supermercados têm cheiro para estimular a venda, onde as lojas têm perfume próprio para estimular, tem música. Outro dia eu estava viajando, entrei numa loja e a música estava tão boa, quando eu vi, eu tinha comprado umas 6 camisas, dançando lá, parecia um ridículo. Pô, 6 camisas, minha mulher disse, vem cá, você vai usar todas ao mesmo tempo? Eu nem vi, porque a música tocando acelerada. Tem lojas que tem um DJ lá na hora, o cara tocando em cima. Então, tudo isso faz parte de um processo que, se a gente não se controlar, você acaba perdendo o fio, né? E ainda com o crédito farto, que você tem o cartão de crédito. Então, se você tem um problema financeiro, o ideal é que você deixe o cartão em casa quando sair e tenha o dinheiro na mão, porque sem dinheiro você não pode comprar. E nem casar. Engraçado que quando a gente faz a compra, a gente sai dali mais alegre, né? Parece que desprende a serotonina e a gente fica numa alegria que, quando chega em casa, é que bate o arrependimento. Eu gosto de buscar o caminho do equilíbrio, né? Eu acho que você tem que ser consciente das tuas emoções, porque elas dão tempero à tua vida. Então, por exemplo, você compra um carro, a maioria das pessoas fica 3, 4, 5 anos com o carro. Alguns trocam antes. Não é bom você chegar todo dia, chegar na garagem, ligar o carro e ter prazer no carro que você vai dirigir. Você vai passar 2, 3 horas por dia com ele. Muito bom. Né? Agora, não pode ser o carro que você não pode ter. É isso aí. Entre os que você pode ter, você escolhe o que você gosta. Não é bom o você problema, se vestir, pastor, é o seguinte, é você gostar do que você pode ter, daí não tem graça nenhuma. Mas eu acho que aí é que tá a sabedoria. Eu acho que essa esse equilíbrio demais, não é para ser humano. Não é. Super-herói. Olha só, às vezes você chega numa casa, a casa pobrezinha, ela simplesinha, né? Mas tá tudo limpinho, cuidadinho, você sente aquela paz de casa de crente, um passarinho na gaiola, um cafezinho coando, e nem é aquele café, não é aquele café não, um cafezinho comum e tal, da promoção ali, mas você vê que é tudo cuidadinho, você tem paz. Então eu acho que o senhor tocou no ponto certo, mas a gente tem que ter essa maturidade, ser feliz com o que você pode ter, comprar roupa bonita que você pode pagar. Então você tem que alegrar esse bichinho delicado, que são as emoções, né, que são sensíveis, e ao mesmo tempo tem que deixar a razão levar o bichinho para passear e falar, você pode aqui, você não pode ali você não alcança. Tem que buscar esse equilíbrio, é difícil. Pastor, o senhor acha que a diferença, pastor Rafael, na perspectiva masculina e feminina desse mesmo assunto? Claro que há. É? Claro que há. O senhor poderia esclarecer? Assim, eu acho que as coisas que... não sou eu que estou falando, hein? Minha mulher é mais ponderada com despesa do que eu.
Então você está dizendo que as mulheres são mais racionais Tem mulher e os homens que é são mais Depende. emocionais. Não, tem Depende. casamento que a mulher não pode ter nem cartão de crédito. Depende. Depende, eu conheço várias famílias. Pastor tem muitos Rafael, maridos para que- esclarecer objetivamente, é só para o senhor esclarecer. Vamos lá. A perspectiva masculina e feminina, não precisa nem dar exemplo, entendeu? Assim, masculina e feminina, como é que o senhor acha que a maioria das mulheres se comporta e a maioria dos homens se comporta sobre esse Vê se assunto? vocês concordam comigo. A maioria dos homens vai sempre na mesma loja, escolhe sempre a mesma coisa e gasta mais com carro. Da mesma cor. Da mesma cor. Doutor, eu abro meu guarda-roupa, só tem azul. E as mulheres? E as Então, mulheres? as mulheres já gostam mais de perfume, roupa. A mulher quer um carro Mulher gosta bonito. de tudo. Ela não sabe nem qual é a potência do motor, ela quer um carro bonito. É verdade. Né? É o que Homem nos não. salva, né? Hã? Que ela nem vê a potência, vê se é bonito. Homem não, homem quer saber do motor, do desempenho, do não sei o que lá e tal. São perspectivas, mas no fim os dois acabam gastando mais do que devem. Mas eu vou falar uma coisa. Com raras exceções, as mulheres são mais emotivas, emocionais do que os homens. Os homens são mais racionais. Tirando o Dr. Jevaé, que ao ser embalado pela música, compra 6 camisas. Isso aconteceu várias vezes, deve ser só essa vez. As mulheres, elas são mais consumistas, sim. São sim. Nós somos mais emotivas, emocionais. Quando a gente entra no lugar, a gente se deixa levar mesmo pela emoção. Pois é, Lê, agora você na palavra Já tô começando inicial, a sentir que minha voz está melhorando. Claro, aqueceu. vai melhorar. E vai melhorar ainda mais. Você disse inicialmente, Léa, que a questão do momento que a pessoa vive vai influenciar de maneira muito especial a sua própria compra. A pessoa está com fome, é a pior hora do mundo para fazer compra no supermercado. Testemunha disso. Não é isso? Porque vai fazer compras de coisas que são absolutamente desnecessárias, porque bateu uma fome. Se a pessoa não estiver bem, está frágil naquele dia, ofendida com alguma coisa, como aqui a reportagem nos trouxe essas ideias todas, haverá uma possibilidade de compra que vai além do normal e sobre a qual a pessoa se arrependerá certamente posteriormente. Então, esta é uma perspectiva que denuncia que a emoção é quem vai governar a compra, Com certeza. raras vezes sendo diferente. Um ouvinte nosso aqui pelo WhatsApp nos conta que quando ela está desempregada, ela é racional. Mas quando ela está empregada, ela é absolutamente emocional. As dívidas se acumulam quando ela tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, então se você não tem dinheiro, você nem vai ver. Nem vai ver. Porque olhar a vitrine, se bem que é bom, né? É bom, mas olhar a vitrine. Mas se você não tem dinheiro, você pra se muita contenta gente em olhar. Agora, se você tem dinheiro, JR, você entra e compra. É mesmo? Né? Eu, por exemplo, parei com isso. Mas eu ia fazer compra num momento que não era propício para fazer. Sinto uma Eu dependência. enchia meu carrinho de compra e acabava de fazer compra, uma nota que eu deixei no mercado. Marido, vamos almoçar? E tinha no restaurante. Olha bem. Entendeu? Então eu comecei a ver que nós estávamos gastando muito dinheiro nessa área. E aí conversamos sobre isso. E não fazemos mais compra durante o dia. Tá aí a palavra sobre esse assunto. Não, São 11 tem hora horas e certa pra fazer 43 compra. minutos. Um ouvinte nosso dizendo: JR, este debate é muito edificante. Estou aqui no monte orando por todos os debatedores. Amém. Quero agradecer aqui a palavra do nosso querido ouvinte, pastor, acompanhando a gente, orando por nós. E eu peço, por favor, inclua carinhosamente os nossos queridos ouvintes. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aí, minha gente. Ô, Leinha, aqui uma mulher de 70 anos, Leinha. Eu lembrei da sua história. Ai, deixa eu do até pudim. falar uma coisa assim. Pudim. Eu não sei se ela quis dizer que meu marido era uma pessoa agradável para conversar. Com certeza, Léa. Né? Não sei. É agradável. Mas ela saiu muito serelepe. Não, que essa é o serelepe é outra história, mas a abordagem talvez tenha sido essa aí. Bom, aqui a história é a seguinte: uma mulher de 70 anos que fraturou a perna em uma queda em Bariri, que é interior de São Paulo, teve um membro enfaixado sobre a calça e o tênis que usava ao receber o atendimento médico na Santa Casa local. Ela foi dispensada logo após o procedimento, ficou 2 dias sem poder tomar banho, trocar de roupa e foi obrigada a dormir de tênis. O caso foi parar nas redes sociais e repercutiu na cidade. O hospital reconheceu que houve erro e afastou o médico temporariamente.
Na sua opinião, a atitude do médico foi de descaso ou de incompetência? Você já passou por situações em que a má vontade de um profissional de alguma área acabou te prejudicando? Sinceramente, no seu trabalho você procura fazer o seu melhor ou faz só o suficiente? Você já realizou mal um trabalho porque estava insatisfeito com alguma situação? Como glorificar a Deus também em nossa vida profissional? Perguntamos aqui aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos debatedores. Eu nem acho que foi descaso nem incompetência, né? Embora acabe sendo uma incompetência. De repente esse homem não estava bem e a paciente também não estava. Porque se eu estou vestida e um médico vem colocar um gesso em mim, em cima da minha roupa e do meu tênis, eu também não estou bem. Nem ele, nem ela. A não ser que o médico fosse um pudim. Ela ficou tão impressionada que acabou não percebendo que a perna estava sendo enfaixada. Acho que não é descaso. Eu acho que essa pessoa está tão desligada, você não sabe qual é o problema que ela estava enfrentando naquela hora, né? Porque, absurdo, gente, a pessoa receber um gesso em cima da roupa e pior, em cima do tênis. Não viu nem a dificuldade que é colocar um tênis. Então, eu acho que os dois estavam com problemas. Normalmente a gente vê a pessoa faz um trabalho mal feito quando ela tem baixa autoestima, ela não tem expectativa de ganho e reconhecimento com o trabalho, ou quando ela está frustrada momentaneamente. E os médicos, até pelo preço que eles pagam para serem médicos, pela longa faculdade, pela especialização, em geral são pessoas que têm autoestima mais alta e não se permitem fazer um trabalho porco. Eu não tenho competência técnica para administrar, para julgar isso que o médico fez, mas eu sei que existem protocolos para tratamento de todas as doenças na área da saúde que os médicos devem seguir. Eu tenho a impressão que esse procedimento dele não está dentro do protocolo. O senhor está bem amável. Eu acho que ele não vale nada. Eu acho que ele tem que ser preso, que ele tem que perder a carteira. Me perdoa, não pode. A pessoa não pode tratar os outros como lixo, como ele tratou. Eu acho que o médico, antes mesmo de ter no salário a vida que a medicina pode lhe proporcionar, e justo isso, minha irmã é médica, eu acho que ele tem um dever para com a humanidade. A missão dele é muito maior do que ter apenas um bom trabalho. A missão dele é humanitária. Ele não pode pegar uma senhora, e ainda que fosse uma jovem ou qualquer outra pessoa, e enfaixar, porque isso além de pode dar infecção, a pessoa pode perder a perna, a pessoa pode morrer por causa disso. Olha aqui, minha gente, um ouvinte dizendo JRC médico, ele tava doidão, só podia. Outra ouvinte dizendo, JR o médico não tava puro não. E a mulher também não, diz aqui o ouvinte, tá sobrando pra ela, hein? A outra ouvinte, JR, isso não é médico, isso é gesseiro. Diz aqui a nossa ouvinte aqui, olha, quanta gente opinando aqui, apresentando essas dificuldades que estão aqui, e evidentemente muita gente já deve ter passado por uma experiência desagradável. Aqui eu ouvi dizer, gente, de repente a mulher que precisou ser atendida não queria tirar a calça e ela não quis tirar a roupa. Mas não precisa, então, olha só, aí é que tá. Cortar a calça? Eu vi muitos casos na história do Brasil. É jeans ou é olha só, moletom? O que eu falar, o caso cai na mídia, aí as pessoas começam a malhar, julgar e tal, e aí depois quando os fatos são esclarecidos não era nada daquilo. Eu vi muito isso acontecer no Brasil, por isso é que eu sou tão cauteloso. O senhor tá muito amável. Não, pastor Rafael é assim, do que eu voltar atrás. Doutor Rafael, vai vir agora. É mais fácil do que eu voltar atrás depois. Eu não posso voltar aqui semana. JR, eu tive uma fratura quase exposta e o gesseiro colocou o gesso muito largo. Quando eu falei para ele que o gesso estava largo, ele me falou que o profissional era ele. Então, aí é uma situação porque pode acontecer. Volta e fala com o médico. O ouvinte tá falando aqui. Não, eu tô falando com o médico. Vamos lá. Enfermeiro ele teria que aqui, cortar né? a calça jeans da moça. Se o pé tivesse inchado, o tênis não saía. E se ele não tinha tesouras? Gente, eu visito crente de hospital público. E se ele não tinha tesoura para cortar a calça, o que ele fazia? Eu tenho uma outra versão aqui, ó. Pela minha experiência, eu tenho uma outra versão. Provavelmente, o que se costuma fazer numa fratura é imobilizar o membro fraturado como primeira providência, como primeiro socorro. Se vem um corpo de bombeiros, imobiliza, põe uma tala do jeito que tá e leva para o hospital. Provavelmente não tinha atendimento na hora, imobilizaram ali, porque pela foto aqui
do computador não fala em gesso, não se vê gesso, se vê uma faixa, né? Faixa. Então deve ter imobilizado ali e deve ter deixado a mulher ali esperando. Na expectativa de um segundo socorro. Exatamente, para engessar ou qualquer coisa parecida, ela pode ter ido embora ou coisa parecida. Agora, indiscutivelmente, tá todo mundo certo aqui, porque não tem condição nos hospitais, não tem tesoura, não tem gás, não tem nada, não tem antisséptico, não tem nada, e ao mesmo tempo tem açougueiro, tem cara que está lá com raiva de estar trabalhando, por que não vai embora? É um salário miserável, os médicos do estado não estão recebendo seu salário e não vão embora, eu não entendo por quê, por que ficam lá. Então, eu acho que as condições são muito complicadas da saúde pública no Brasil e é difícil você identificar um culpado só. O culpado é o sistema, né? Que acabou degradando de uma maneira tal que hoje você não pode, é arriscado você entrar no hospital, é melhor você ficar doente no meio da rua do que você entrar no hospital, que você pode sair pior. Verdade. Nós temos esses casos aqui compartilhados, vários ouvintes aqui dizendo, um ouvinte dizendo que ficou 3 dias internado e não teve nenhum tipo de higiene dentro do próprio hospital. Isso eventualmente pode vir a acontecer, as condições são realmente frágeis demais, essa é uma área em que nós precisamos aprender, desenvolver, e é necessário que haja investimento sério, público sério em relação a este tema, para que o nosso povo, né, o nosso público de maneira muito ampla tenha o seu atendimento, que é tão importante e é fundamental. A história dessa senhora daqui a pouquinho cairá no esquecimento, como tantas outras que já foram esquecidas. A imagem é absolutamente clara, não há gesso, pelo menos aqui, aparentemente, se for exatamente essa foto que nós temos aqui na reportagem, há uma faixa, mas que está sobre a calça e está sobre o tênis, isso está. Infelizmente, essa é uma realidade. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes e debatedores. Perguntamos se os ouvintes acham que um homem casado pode ter amizades íntimas com outras mulheres. 100% disseram que não, viu? Muito obrigado, queridos ouvintes, participando conosco aqui do nosso debate 93. Agora são 11h52. Ô pastor Luciano Regis, obrigado pela sua presença aqui no nosso debate de hoje, e também uma palavrinha do senhor aí com relação à questão do impeachment aí. Prazer estar aqui mais uma vez, sempre um prazer, JR. Hoje, como você já abriu dizendo, na verdade, falou no final do programa que antecedeu o debate, hoje o país vive uma decisão, dias de decisão. Eu acho que a gente precisa ter muita coerência, a gente precisa, eu acredito que deveria de fato ter um plebiscito para ter uma nova eleição. Acredito que esse governo não tem a mínima condição mais de estar, não tem a mínima condição de governabilidade, ele não tem... Tá falando da Dilma ou do Temer? Eu tô falando dos dois. Dos dois? Dos dois, porque para mim o governo é o mesmo. Não, quando o senhor fala em plebiscito, o senhor está se referindo a uma nova eleição. Uma nova eleição para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que Dilma tem que sair. Esse é o meu ponto de vista. Então é um plebiscito para saber se o povo quer ter uma nova eleição. Isso aí. Por quê? Porque o governo é o mesmo. O vice, ele era vice da presidente. Então é muito difícil você dizer, eu não participei do governo, não concordei com isso, não concordei com aquilo, como a gente conhece bem o nosso país. Então, assim, eu acho que o país precisa, com os seus eleitores que se aproximam da eleição, pensar muito bem no que a gente vai fazer daqui para frente. Pastor Rafael de Almeida, obrigado, um abraço, é a sua opinião. Sobre? O impeachment? Ué. Vamos lá. O motivo pelo qual o Brasil não virou uma Venezuela é porque as nossas instituições são fortes. Leis, protocolos e instituições preservam a sociedade e o país. A gente pode discordar quanto ao mérito do impeachment, mas eu vou discordar mais uma vez do pastor Luciano. Eu acho que se está seguindo a lei, se a lei prevê que a presidente seja afastada e o vice assuma, então que se cumpra o protocolo, que se cumpra a lei. Se ficar provado que o vice que assumir cometeu crime, afaste-se o presidente, então assume a pessoa de direito. Eu sempre sou contra mudar as regras no meio da partida.
A Constituição não prevê esse plebiscito, então eu acho que a Dilma está sendo julgada pelo fórum adequado, na forma da lei. Se sofrer o impeachment, vai ser na forma da lei. Ela tem direito de se sentir injustiçada como qualquer réu, mas na forma da lei. E vamos proceder de acordo com a Constituição, porque isso preserva o país. Doutor Jevaé, obrigado, um forte abraço, querido. E a sua opinião? Eu aqui agradeço, eu concordo com o pastor Rafael, que cumpra-se a lei. E também aproveito para tecer um comentário, o seguinte: eu sou advogado, sou economista, sou contabilista e sou administrador de empresas e não consegui entender ainda o que é a tal da pedalada fiscal. Imagine a população que não tem a informação. Então o povo está completamente por fora do que está acontecendo lá, e aí é uma questão de tendência política. Os que são a favor do partido da presidente afastada acham que ela está sendo injustiçada, os que são contra acham que está se fazendo a justiça. De qualquer maneira, eu concordo com o pastor Rafael que há uma regra institucional, uma regra legal vigorando no país, e quem está presidindo a sessão de afastamento dela, de julgamento dela, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Se isso não vale, o país não vale. Leinha Mendonça, obrigado, Leinha, Deus abençoe. Olha, provavelmente a presidente Dilma vai ser afastada, vai sair, realmente vai para casa. O Michel Temer vai continuar, e nós, nação brasileira, precisamos nos posicionar como cristãos, orando sempre, como cidadãos, sabendo votar nas próximas eleições. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos debatedores, a você, ouvinte amado. Vem aí o horário eleitoral, na sequência vem o nosso querido Ciro Gonçalves com o Pediu, Tocou de hoje. Nós vamos orar juntos, eu pedi ao pastor Luciano para apresentar diante de Deus os nossos temas. Vamos orar aqui por essas pessoas cujos relacionamentos acabaram indo para linhas diferentes e precisam voltar ao equilíbrio, manter a distância que é necessária e é fundamental, porque a distância, boa parte das vezes, mantém um respeito. Vamos orar por aqueles que têm se enrolado nas suas compras e aquisições. Por conta de um momento, de um impulso, acabam criando dívidas que desgraçam a vida dos casamentos, a vida dos filhos e muitas vezes a vida das próprias pessoas. Vamos orar por aqueles que têm agido com descaso ou foram alvos de algum tipo de descaso em qualquer área de atuação. É tão importante quando se vê uma pessoa que se dedica bravamente à sua área, independentemente do reconhecimento, porque sabe que o público que ali está não é o responsável pelo seu não reconhecimento. O público é tão vítima quanto aquele que se sente desprezado pelos seus empregadores. Vamos orar juntos também pelo nosso país, por esses dias diferentes, históricos, orando também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, por esse debate que, como os próprios ouvintes já disseram, foi elucidativo, foi bênção. Que o Senhor possa tomar essas questões em suas mãos, as pessoas que se endividaram em momentos difíceis da sua vida, aqueles que enfrentam distúrbios emocionais por causa disso, que o Senhor possa tomar conta, assim como da família, do casamento, dos casais, ó Pai, que enfrentam lutas por tudo aquilo que já foi debatido aqui. Queremos colocar essa nação em tuas mãos, ó Pai. A nação está seguindo um rumo, que o Senhor possa estar cuidando dessa nação, debaixo dessa intercessão que a igreja tem feito, que o Senhor possa direcionar os nossos passos em direção àquilo que seja da tua vontade. Nós queremos abençoar os ouvintes, abençoar a todos que nos ouvem, no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.